Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Voltamos para mais uma videoaula onde nós vamos realizar o cálculo, né? Vamos fazer um exemplo, tá? Utilizando o módulo de um vetor, tá bom? O que diz o problema aqui? Sabendo que a distância entre os pontos A e B é 7, calcular m. Tá? Essa é a nossa situação. Então nós temos lá as coordenadas do ponto A, são dadas pelo problema, menos 1, 2 e 3, e as coordenadas do ponto B também são fornecidas, 1, menos 1 e m. Além disso, nós sabemos que D é igual a 7. Tá? Sabendo essas informações, o problema pede para a gente calcular quanto vale essa constante m, que é a componente z do nosso ponto B. Né? É isso que nós precisamos fazer. Bom, nós vimos na videoaula passada que a distância entre dois pontos nada mais é do que o módulo do vetor formado entre os pontos A e B, né, com eles. Tá? Então a gente vai fazer isso. Nós vamos primeiro fazer um vetor AB e depois nós vamos calcular o módulo desse vetor, que nada mais é do que a distância entre os pontos. Né? Só repetindo aqui o que nós tínhamos feito anteriormente. Então se eu tenho um ponto A e um ponto B, né, ponto A e ponto B, a distância entre eles é o quê? Tá? Eu posso fazer um vetor entre esses dois pontos, né? Por exemplo, eu vou chamar aqui de, não sei, V. Tá? Esse é o vetor V. Nós sabemos que o vetor tem três características, módulo, direção e sentido. Né? Então, nós queremos saber a distância entre A e B, e essa distância vai ser exatamente o módulo do nosso vetorzinho V. Tá certo? Então, vamos lá. Como que eu faço para montar um vetor AB? Né? O vetor AB é simplesmente a subtração das coordenadas dos pontos B e A, ou seja, a extremidade menos a origem, B menos A. Fazendo essa operação, né, vou fazer direto aqui, eu tenho a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. Então, lá é 1 menos menos 1, ou seja, 1 mais 1, que dá 2. Menos 1, menos 2, para menos 3. E m menos 3 é m menos 3. Tá? Eu não sei o valor de m ainda, então ele fica como variável aqui, menos 3, tá certo? Nós sabemos, né, que a distância entre os dois pontos é igual a 7. Isso foi um dado do problema. Então, a distância, que é igual ao módulo de AB, vai ser igual a 7. Tá? Podia ser módulo de BA também, pessoal, a mesma coisa. Tá? Escolhi AB por ser o vetor AB mais comum, né, de ser formado. O que a gente precisa fazer? Calcular o módulo do vetor AB. Como que a gente faz para calcular o módulo do vetor AB? Fazemos a raiz quadrada do quadrado das componentes desse vetor. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a distância D é igual à raiz quadrada da soma do quadrado das componentes do vetor. Então, é 2 ao quadrado mais a componente y agora, menos 3 ao quadrado, mais a componente z, m menos 3 ao quadrado. Tá? E tudo isso aqui vale 7. Então, eu vou esquecer esse d, certo? Vou trabalhar só com essa parte aqui da minha equação, a raiz quadrada, né, e o 7, né, para a gente terminar essa operação aqui. O que nós precisamos fazer? Né? Nós precisamos encontrar o valor de m. Então, para isso, nós precisamos eliminar essa raiz. Uma maneira simples de fazer isso é elevar ao quadrado ambos os lados. Né? Então, eu vou simbolizar aqui por um parênteses vazio e um 2, tá? Um quadradinho. Que significa que eu vou levar todo esse lado ao quadrado, vou fazer igual a esse lado ao quadrado também. Né? Então, o quadrado da raiz quadrada, ele se anula. Né? Então, eu vou ficar aqui com 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais m menos 3 ao quadrado. Tá? Eu podia ter feito já nessa operação, mas enfim, não tem problema. E aqui também é o quadrado, né? 7 ao quadrado dá 49. Resolvendo essas operações, 2 ao quadrado é 4, mais menos 3 ao quadrado dá 9, mais m menos 3 ao quadrado é quadrado do primeiro, m ao quadrado, menos 2 vezes m vezes 3 dá 6m, mais o quadrado do segundo, que é 9, igual a 49. Vou fazer o seguinte, isso aqui virou uma equação de segundo grau, né? A gente já sabe que a gente precisa resolver, por exemplo, por Bhaskara, né? Então, eu vou jogar esse 49 que está somando, passo para cá subtraindo, né? Eu vou somar aqui as constantes e
vamos resolver a equaçãozinha do segundo grau. Então, eu tenho aqui, ó, desse lado, em m ao quadrado, vou organizar a equação apenas. Em m eu só tenho ali menos 6m. E constantes, o que nós temos? 9 com 9, 18, com 2, 22. E 49 passa para cá menos, igual a zero. Ou seja, m ao quadrado menos 6m mais 22 menos 49 vai dar menos 27. Igual a zero. Agora, para calcular os valores de m, né, a gente já sabe que podem ser 2, né, porque é uma equação quadrática, nós precisamos utilizar uma das ferramentas para o cálculo, né, dessas raízes aqui. Eu vou utilizar a equação de Bhaskara, né, pode ser. Tá certo? Como que é a equação de Bhaskara? Vou fazer desse lado aqui da folha para não fazer muito lá embaixo. Então, nós sabemos que o A aqui vale 1, o B é menos 6 e o C é menos 27. Tá? Só para relembrar, tá bom? Nós temos lá m, né? É igual. Nós temos menos B, né? O B vale menos 6, né? Então fica 6 mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então lá b ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 27. Tudo isso daqui sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, né? Vou colocar explícito todos os termos, tá bom? O nosso m vai ser igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 6 ao quadrado dá 36, né? O sinal de menos some porque é uma potência par. Menos 4 vezes 1 vezes menos 27. Então, menos por menos dá mais. 4 vezes 27. Quanto que dá isso? Deixa eu ver, dá 54, 108, né? 108 dentro da raiz, dividido por 2. Então, nós temos duas possibilidades, né? Primeira raiz, m1, vai ser igual a 6 menos raiz quadrada de 36 mais 108. Vai dar, empresta 2, fica 110, 34 ou 144. E dá inteira, né? Mais fácil de fazer a continha. Dividido por 2. Então, quanto que vai ficar? A raiz de 144 é 12. Acho que é 12. Olha lá, 6 menos 12 vai dar menos 6. Dividido por 2 vai dar menos 3. Agora nós temos a segunda possibilidade, que é o M2. Vai ser 6, agora a raiz eu vou pegar a positiva, mais raiz quadrada de 144 dividido por 2, né? Então vai ficar 6 mais 12, então vai dar 18 sobre 2, que é 9. Tá certo? Então aqui nós temos duas possibilidades, né? Portanto, m pode ser igual a menos 3 ou m igual a 9. Tá? Então, são as duas respostas possíveis. Tá? O que significa isso? Tá? Se a gente for pensar, mas daí se eu coloco dois valores, eu vou ter duas distâncias? Realmente, né? Existem duas posições que esse ponto B pode situar no espaço. Né? Imagine que a gente tenha o ponto A aqui, né? Fixo. Aí nós temos que a coordenada Z, né? Ela está mudando. Então, se a gente considerar o nosso sistema padrãozinho lá, deixa eu fazer aqui, x para fora, o y para cá e o z para cima, só para a gente ter uma orientação. Né? Então, o z ele muda para cima e para baixo. Né? Então, é como se eu tivesse, imagine aqui uma linha pontilhada que passa, né, na horizontal pelo pontinho A. Deixa eu fazer maior aqui porque ele ficou um pouquinho torta. Então, simetricamente, olha aqui, ó, eu tenho minha coordenada z do A em 3, né? Então, eu tenho 6 unidades para cima, que vai dar o ponto B aqui na coordenada z igual a 9, ou, né, simetricamente para baixo, eu vou ter aqui o outro ponto B, né? Vou chamar de B', tá? Que ele vai estar 6 unidades para baixo, ou seja, do 3 ele vai pro menos 3.
Então, esse ponto B aqui em cima tem coordenadas 1, menos 1 e 9, enquanto que o ponto B aqui de baixo tem coordenadas 1, menos 1 e menos 3. Né? Ambos os pontos B, né, ambas as posições, elas distam de 7 unidades do ponto A. É por isso que eu tenho duas respostas. Tá? Então, é mais ou menos essa a interpretação, né, do porquê que nós temos duas respostas para o valor da constante m. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício e até o nosso próximo vídeo.